Olá, bom dia. Estamos de volta com a palavra de esperança para você nessa manhã de sábado, dia 25 de abril de 2020, né? Hoje, sábado, eu sou o pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária em Salgueiro, Pernambuco, e quero trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé para a tua vida nesta manhã. E desde já quero agradecer a Deus por você que todas as manhãs tem estado conosco de segunda a sábado, ouvindo a palavra de esperança. Eu quero convidar você nesta manhã a estar pegando aí a sua Bíblia. Nós vamos hoje estar falando no livro de Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, né? Um texto assim bastante conhecido, e eu quero convidar desde já a você para estar compartilhando essa live, convidando outras pessoas para estar conosco, porque eu creio que Deus tem uma palavra de esperança para a tua vida, para a tua família, para os teus amigos. Portanto, nesse momento eu quero convidar você a estar compartilhando essa live e participando com a gente também nessa manhã de sábado, nesta manhã que Deus nos concedeu, tá certo? Nós estaremos refletindo hoje sobre o capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Nós estaremos lendo o versículo de número 20, certo? E até o versículo de número 26, depois nós vamos estar passeando por esses textos do capítulo 3, procurando então ver o que é que Deus tem para mim e para você. O tema de hoje é esperança, né? Já que a palavra hoje é uma palavra de esperança, o tema hoje é esperança, certo? E eu quero começar fazendo algumas perguntas, né, que você pode estar interagindo também com a gente nessa manhã, certo? Esperança, né? A Bíblia diz que é bom a gente ter esperança, então eu quero perguntar para você, você pode responder aí através dos comentários, né? Por que é bom ter esperança? Essa é a primeira pergunta. Você pode responder por que é bom ter esperança. A segunda pergunta é: em quem nós devemos esperar? Essa é a segunda pergunta, né? E a terceira e última pergunta é: o que nos traz a desesperança? Essas três perguntas você pode responder e pode interagir conosco. O texto desta manhã é Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo de número 20. Nós estaremos lendo até o versículo de número 26, certo? Então, nós vamos refletir sobre esse texto. Desde já eu quero agradecer você por estar conosco, né? Por estar ouvindo a palavra de Deus e assistindo também essa live, certo? Essa manhã a gente quer ser bem breve, mas eu quero compartilhar uma palavra de esperança para você, para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ler o texto da palavra de Deus em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, que diz assim, versículo de número 20. Minha alma continuamente... vamos ler a partir do versículo 18, fica melhor. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória
o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Queridos, o texto que nós acabamos de ler foi registrado pelo profeta Jeremias e tem por tema o livro Lamentações. Aqui está o registro de um homem que passou por grande aflição no seu tempo, na sua época, junto com o seu povo. E essa aflição ela foi tamanha que chegou a um dado momento que ele perdeu a sua esperança. A Bíblia aqui nos coloca que o profeta Jeremias foi chamado para pregar em tempos difíceis, tempo em que Israel, o povo de Deus, tinha se esquecido do Senhor, tinha uma vida religiosa, mas não andava de acordo com os princípios do Senhor. A vida política, a vida espiritual, e a vida moral do seu povo estava em decadência, e por causa disso Deus então levantou um povo ímpio e pagão para então dominar o seu povo e levá-lo para o cativeiro. E os babilônicos, Nabucodonosor, junto com o seu exército, cercou Jerusalém. E Deus levanta o profeta Jeremias para trazer uma mensagem ao povo de rendição. Você já imaginou? Então Jeremias recebeu essa ordem divina e ele passa a pregar que Deus estava corrigindo o seu povo e que a vontade dele era que o povo se entregasse, enquanto o rei e os seus ministros era contrário a esse tipo de atitude. Por isso Jeremias sofreu muito. Ele tinha que cumprir a vontade de Deus pregando, mas essa pregação ia contra a vontade dos homens, das autoridades. E por isso Jeremias ele foi espancado em praça pública, ele foi detido e lançado em um poço cheio de lama na escuridão. Enquanto antes disso acontecer, Jeremias chorava pela miséria do seu povo e por aquilo que o seu povo estava passando. E a situação se tornou tão grave que Jeremias perdeu as suas forças, perdeu o seu ânimo e, como ele proferiu, ele perdeu a sua esperança. Por que é bom ter esperança? Eu fiz essa pergunta a alguns irmãos na igreja para poder pregar em algum tempo atrás, e uma resposta me chamou muito a atenção. Por que devemos ter esperança e em quem nós devemos ter esperança? Em Deus ou nos homens? E uma irmã muito simples da igreja, nos falou que é bom ter esperança porque a esperança nos faz prosseguir. Em quem nós devemos esperar? Em Deus ou nos homens? Ela disse: nós devemos esperar em Deus, porque se esperarmos nos homens, nós então ficaremos frustrados e decepcionados. É verdade, queridos. Primeiro, é bom ter esperança.
porque a esperança nos move para dar continuidade, para prosseguir, para caminhar. Devemos esperar em Deus e não nos homens, porque Deus, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele cumpre com aquilo que Ele falou. E os homens são infiéis, os homens são imperfeitos, os homens prometem e não cumprem, os homens não têm o poder de muitas vezes cumprir com aquilo que prometeu, porque as circunstâncias mudam. E quando as circunstâncias mudam, muitas vezes muda-se também o comportamento. Infelizmente é assim. Jeremias estava numa situação difícil. E nessa situação difícil, ele perdeu a esperança. Você já perdeu a sua esperança alguma vez? A falta de esperança, queridos, traz uma série de dificuldade para a vida do homem. Uma delas, queridos, é que a falta de esperança leva o homem a uma tristeza inconsolável. Foi o que aconteceu com Jeremias. No versículo 18 desse texto, ele diz: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança. Nesse texto, o que Jeremias está colocando que acabou dentro dele, por causa da falta de esperança, foi o seu ânimo, a sua força. Ele já não tinha mais força para prosseguir. Porque a situação era gravíssima. Ele estava passando por aflição. Primeiro, por saber que o seu povo ia ser deportado. Que o seu povo ia ser retirado do seu lugar e levado para uma terra distante. 2.000 quilômetros. O seu povo seria dominado por uma potência mundial durante 70 anos. Então, Jeremias estava triste por causa do seu povo. Nós somos brasileiros, nós amamos a nossa nação. E quando a gente vê a nossa nação viver tempos de crise, nós sofremos, porque é a nossa nação, a nossa pátria. Jeremias também sofreu. Nós estamos em sofrimento por causa da nossa pátria, pela atual situação que nós estamos vivendo. Crise política, crise sanitária, crise econômica. Isso traz, queridos, um desânimo e uma desesperança na vida de muitos, queridos. Mas principalmente na vida daqueles que colocam as suas expectativas e as suas esperanças em um homem, em uma pessoa humana. Porque os homens são falhos. É por isso que a nossa esperança precisa estar em Deus, porque se nós esperarmos nos homens, nós seremos frustrados e decepcionados. E isso pode abalar a nossa estrutura emocional a tal ponto de trazer desespero pela instabilidade atual que nós estamos enfrentando. E o desespero pode levar a outras situações negativas que não é da vontade de Deus, que é a destruição da sua própria vida ou a sua mudança de caráter, de comportamento por causa das próprias circunstâncias.
Mas é importante nós então lembrarmos que nós devemos saber em quem nós depositamos a nossa confiança e a nossa esperança. A nossa esperança em Deus muitas vezes pode nos trazer frustrações quando nós não entendemos e nem compreendemos a sua vontade. Mas as frustrações, ela é momentânea. E foi o que aconteceu aqui na vida de Jeremias. As frustrações daqueles que esperam em Deus são momentâneas. Porque os acontecimentos negativos vêm e às vezes a gente pensa que é o fim. Mas na realidade não é. Deus está trabalhando. Jeremias chegou a esta situação e ele teve um grande desânimo no seu coração, porque o sofrimento dele era tamanho que no versículo de número 16 ele diz: fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Jeremias estava atribuindo a Deus aquela atual situação da sua vida, né, de angústia, de aflição, que foi Deus que fez isso comigo. Deus é soberano e Ele permite situações difíceis na nossa vida, queridos, mas Ele tem propósitos bem definidos e o seu propósito é para o nosso bem. O seu propósito é para o nosso bem. Por isso, Jeremias, ele escreveu, quando estava pregando para o povo se entregar e ir para a Babilônia, dizendo, no capítulo 29, versículo 11, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e o fim que desejais, diz a palavra do Senhor. Deus tem propósito em todas as coisas. Ele tem pensamento ao nosso respeito, ao respeito do Brasil, a respeito do mundo. Mas Ele tem pensamento individual em relação àqueles que o amam, àqueles que o temem. E Ele tinha pensamento a respeito de Jeremias, ainda que a situação de aflição que Jeremias passara, era como se ele estivesse comendo areia. Você já comeu um alimento e, de repente, ao estar mastigando, sentiu uma pedra nele? Que coisa terrível! Às vezes, chega até quebrar um dente. Naquela época, acontecia quando as pessoas iam comer pães, porque era assado no forno, e muitas vezes grãos de areias apregavam nos pães, e aí quando ia mastigar sentiam realmente aquele desconforto. Então é muito ruim, e era assim que Jeremias se sentia, dizendo que Deus fez quebrar com pedrinhas de areia os seus dentes. Aflições, queridos, a falta de esperança nos leva a uma tristeza inconsolável por causa das aflições que nós sofremos em relação a situações complicadoras e complexas no mundo em que nós vivemos. Jeremias sentiu-se dessa maneira. A falta de esperança nos leva também ao vitimismo, certo? E é interessante a gente perceber isso. Ao vitimismo, achar que nós não merecemos aquilo que nós estamos passando, né? Jeremias olhou para o seu povo e, apesar de todo o pecado que aquele povo estava falando, e apesar do que Deus havia falado para Jeremias, porque o coração daquele povo era duro, era um povo de dura cerviz, né? Jeremias também se colocou como vítima, porque ele não compreendia, ele não achava que merecia e que o seu povo merecia tamanho castigo. Queridos, Deus é justo em todas as suas atitudes, porque Deus é perfeito.
E quando nós estamos em situações de aflições, muitas vezes nós não reconhecemos que nós temos culpa por aquilo que nós vivenciamos, pelas consequências dos atos errados e do nosso distanciamento de Deus. O mundo jaz no maligno, o povo tem se adentrado cada vez mais no pecado. Há uma indiferença quanto às coisas espirituais. E ainda nessa pandemia, onde nós estamos há quase 1 mês e meio, quase 2 meses em isolamento, que nos traz muitas vezes esse sentimento de angústia por não poder nos locomover, de insegurança, porque quando nós saímos temos medo de contrair a doença, né? Então isso traz uma série de angústia, mas a gente começa a olhar para as pessoas e ver, elas estão se voltando para Deus? Muito pouco, querido. O homem inventa meios de pecar. Deus fez isso para parar um pouco o homem. Deus fez isso para trazer um pouco de alívio para a natureza, né? A camada de ozônio, pouca poluição, os rios começaram a ficar mais claros. Você já viu um vídeo com os benefícios do coronavírus, que a gente muitas vezes não consegue ver? Mas aí você pensa, o homem vai parar e agora vai buscar a Deus. Difícil. Eles estão inventando maneiras de pecar. Hoje a gente vê as lives, principalmente nos finais de semana, dos cantores. E nessas lives as famílias se reúnem para quê? Para cantar e para beber. O homem inventa maneiras de pecar, queridos. Nós precisamos entender isso, infelizmente. E não adianta se colocar como vítima. Porque Jeremias, ele se colocou como vítima, mas no final desse capítulo, ele então pergunta, no versículo 39, por que se queixa o homem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? E ele traz a resposta, queixe-se dos seus próprios pecados. A falta de esperança muitas vezes nos leva ao vitimismo, mas nós nunca devemos esquecer que Deus é justo, e Ele é juiz, e Ele julga a terra, Ele julga o homem, e no seu julgamento Ele traz também o seu juízo, como aconteceu com Adão, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, como aconteceu com a geração de Noé, e vai acontecer também com essa geração. Mas e aí, pastor? Nós devemos então permanecer nessa falta de esperança? Porque a falta de esperança nos leva ao desânimo. A resposta é não. Você só vai permanecer na desesperança se você continuar focado no homem. Olha a pergunta que eu fiz no início. Em quem nós devemos esperar? Em Deus ou nos homens? Se nós esperarmos nos homens, seremos frustrados. Quantos irmãos, quantas pessoas têm se frustrado a cada 2 anos? Porque é a cada 2 anos que a gente tem eleições. Depositam esperança e confiança no homem. Brigam pelos homens nas redes sociais. Criam desavenças entre seus irmãos, suas famílias. E depois vem, querido, a decepção. Depois vem, queridos, a frustração.
A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Eu não devo confiar em homem nenhum, pastor. Não é isso. Eu não devo depositar no homem uma confiança total, porque eu sei que o homem é falho. Eu sei que o homem vai falhar. E eu preciso ter essa consciência para eu poder organizar a minha vida e o meu comportamento e não permitir que as frustrações me levem a mudar o meu comportamento por acreditar naquela pessoa de forma total. Nós somos imperfeitos e nesse mundo de pecado nós vamos falhar. Como pastor, eu sempre digo: há pessoas que me respeitam, que me admiram, né? Ovelhas que me amam, mas eu deixo bem claro: não coloque, não deposite sua confiança e esperança total em mim. Eu sou falho, eu sou humano. Seu filho é falho, sua filha é falha, sua esposa é falha, seu marido é falho. Vai trazer alguma situação de tristeza, decepção e frustração para a sua vida. Mas o que vai me levar a continuar acreditando nos relacionamentos é a fé. Porque a Bíblia diz, queridos, o salmista Davi, ele disse: eu creio que ainda verei a bondade do Senhor na vida dos viventes. Ele tinha crença de que Deus transformaria homens. E Deus faz isso por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui num processo de aperfeiçoamento por meio de Jesus Cristo. Nós que amamos a Deus, servimos ao Senhor e temos Ele como nosso Salvador. Estamos nesse processo. E nesse processo nós precisamos entender isso. Eu não devo depositar minha confiança totalmente no homem. Por quê? Porque o homem muda muitas vezes mediante as circunstâncias. E no mundo nós vivemos uma situação de instabilidade. Instabilidade na economia, instabilidade na política, instabilidade na saúde, na educação, uma série de coisas, até na própria natureza. E aí muda. É por isso que nós precisamos ter cuidado e saber em quem nós devemos depositar nossa total confiança. Você lembra dos políticos quando eles colocam alguém num cargo? Eu deposito nele minha total confiança. Aí quando alguma coisa acontece, a confiança total já acabou. Porque o homem é falho, nós precisamos confiar em Deus. Deus não muda. A Bíblia diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Israel, não sois destruídos. Então Deus, Ele é fiel. Deus é imutável. Por isso Ele merece toda a nossa confiança. Mesmo que as situações de crise em algum momento nos traz uma desesperança, até mesmo em Deus, e um desânimo, nós precisamos então voltar à sobriedade. Foi o que aconteceu com Jeremias. Ele diz no versículo 18 que ele perdeu o ânimo e também a sua esperança no Senhor, não foi nos homens não. Ele disse: eu perdi a minha esperança em Deus. Eu não acredito que Deus vai mudar essa situação não. Tem muita gente assim nos dias de hoje, querido. É difícil para uma pessoa caminhar sem esperança. E também uma esperança que demora a acontecer. A Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer a alma. E muitos adoeceram a sua alma quando foram transportados para a Babilônia, esperando os 70 anos. Eles ficaram adoecidos, desanimaram. Chegaram a dizer em Isaías 40 que o direito deles estava encoberto diante de Deus.
que Deus não via, que Deus não estava sabendo de nada. A descrença total. Tem muita gente assim no dia de hoje. Ei, é difícil caminhar sem esperança. E a palavra de Deus aqui é para trazer renovo para a tua vida, para o teu coração. Deus não está morto. Deus está vivo e ativo. Deus controla. Deus cuida. Deus está agindo. Ninguém pode impedir. Você tem orado? Você que é cristão? Né? Esse é o tempo do clamor. E muitos cristãos estão orando. Aí vocês se perguntam, mas por que nós estamos orando tanto para Deus mudar essa realidade? E de repente acontecem coisas que nos levam a um desânimo. É porque são mistérios de Deus. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, o que eu faço agora não entendes, mas vocês vão compreender depois. Se nós estamos orando, Deus está agindo em resposta às nossas orações. E a resposta de Deus às nossas orações muitas vezes não vem da forma como nós queremos. E é preciso entender isso. Eu acredito em que Deus está agindo. Deus está agindo. Isso quer dizer que eu não me abalo pelas notícias, pelas situações, claro. De vez em quando eu tenho me sentido para baixo. Minha esposa outro dia confessou isso numa mensagem. Mas o que é que me renova? A mesma coisa que renovou Jeremias. Olha o que é que ele diz no versículo de número 20. Primeiro ele diz, minha alma continuamente os recorda e se abate. Ele está dizendo aqui. E na angústia a gente fica pensando muito nos problemas, na dificuldade, na situação de aflição. Nós precisamos mudar de atitude como Jeremias mudou no versículo 21. Ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha aqui o segredo para a renovação da esperança e do ânimo. Lembrar daquilo que pode renovar a sua esperança. Pastor, está difícil. Talvez esteja difícil porque você está olhando para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o amor e o poder de Deus. E aí você vai ter paz. Há um hino que diz, essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias. Não. Olhe o seu amor. É o que Jeremias aqui nos ensina. Depois que ele começou a se angustiar pensando só nas coisas negativas, aí ele diz, epa, peraí, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que eu devo trazer à memória nesse tempo? Versículo 22 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Oh, glórias! A misericórdia de Deus não tem fim, é Ele que garante o cuidado, a proteção e a nossa segurança, a nossa proteção, as misericórdias do Senhor. Deus é misericordioso. Você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo agora, talvez você correu muitos riscos, mas você está aí. Você não foi acometido pela enfermidade. Você permanece. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Cada dia tem uma nova misericórdia de Deus sobre a minha e a tua vida. É isso que nós devemos trazer à memória. Não olhar as circunstâncias, certo? Não se deixar abater pela dificuldade e pela luta. Deus é Deus para me preservar.
no momento de dificuldade, de luta, de aflição, de guerras, de escassez, de calamidade. Deus é Deus para me guardar na calamidade. Assim como Ele é Deus para me livrar da calamidade, Ele também é Deus para me livrar na calamidade. Lembra dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançado na fornalha, o quarto homem estava com eles e protegeram eles na aflição, na calamidade. Lembra de Daniel na cova dos leões? Deus não evitou nem Sadraque, Mesaque e Abidnego ser lançado na fornalha, nem evitou que Daniel fosse lançado na cova. Mas Deus fez o fogo perder o seu poder. Nenhum fio de cabelo foi chamuscado na vida daqueles que permaneceram fiéis a Ele. Deus, Ele fechou a boca dos leões famintos. Nenhum deles tocou a Daniel, porque Ele viu que em Daniel não havia engano, falha. Ele é Deus que pode nos livrar da calamidade ou nos livrar na calamidade por causa da sua misericórdia. E por isso eu preciso manter firme a minha esperança, trazendo à memória a sua fidelidade, o seu poder e também a sua graça. Lembra da misericórdia do Senhor. Por causa da sua grande fidelidade, o versículo 23 diz isso. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel nas suas promessas. Aquilo que Ele disse vai acontecer, vai se cumprir. Aleluia. O que é que Deus espera de mim e de você diante de uma situação desesperadora por causa da calamidade? O versículo 24 diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Deus espera de mim e de você que a gente mantenha firme a nossa confissão de fé. Ele é o meu Deus. Eu não tenho esperança nos homens, eu não tenho confiança total nos homens. A minha esperança é o Senhor. Eu continuo firme, ainda que alguém venha negar a fé, ainda que alguém venha desanimar, ainda que alguém venha abandonar a Cristo nesse tempo de pandemia, que tem o problema da enfermidade, que tem o problema financeiro, mas eu esperarei no Deus da minha salvação. Aleluias. Ele é a minha porção. É isso que Deus espera de mim e de você, que mantenhamos firme a nossa confissão de fé, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Jeremias entendeu isso e ele declarou: a sua mente, significa, declare para você mesmo, não deixe sua mente se perturbar. É natural que de momento uma informação que causa, pode lhe trazer uma grande insegurança naquele momento, né? Abalar sua estrutura emocional, é natural, mas você precisa cair em si. Opa, peraí, a quem eu sirvo? Deus. Quem é que está no controle de tudo? Deus. Quem é Deus? Senhor dos céus e da terra, soberano e bom e misericordioso, que cuida de tudo nos mínimos detalhes. Um fio de cabelo não cai sem o seu consentimento. Uma folha não cai sem o seu consentimento. Deus é detalhista. Então Ele tem propósito e pensamento na minha vida, na sua vida. Por isso você precisa crer nele. Você precisa renovar sua esperança. Você precisa, com convicção, dar testemunho de que Ele é a tua porção.
Você precisa esperar nele. Agora, por que nós devemos esperar no Senhor? Porque faz bem. Porque o Senhor é bom para quem espera nele. Quem não espera não pode ver a bondade do Senhor. O que é que nós devemos fazer? Buscar o Senhor em tempo de desesperança. Buscar na palavra, conhecê-lo melhor, porque vai renovar a nossa esperança, o nosso ânimo e tirar-nos daquele estado de angústia e de medo para nos levar a um estado de confiança, de firmeza e de perseverança. Bom é o Senhor para os que o buscam. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Independente das circunstâncias, Deus continua sendo o mesmo. Então, quando nós temos essa consciência da bondade de Deus, nós devemos ter fé e aguardar a sua salvação. Olha que maravilha! Jeremias está falando isso. Aguardar a salvação do Senhor. Por que é bom ter esperança? Porque quem tem esperança, queridos, se move, prossegue, persevera. Quem tem esperança, queridos, tem uma vida diferenciada. Quem tem esperança tem um comportamento diferenciado, porque aguarda em uma pessoa, e não em uma pessoa humana, em uma pessoa divina, que pode todas as coisas. Aguarda a sua salvação. Eu tenho esperança que tudo isso vai passar. Eu tenho esperança que Deus está no controle. Ou porque Deus está no controle. E por isso eu aguardo nele. Mas enquanto as coisas não acontecem e a minha esperança não é alcançada, eu permaneço firme. Eu procuro me revestir dele. Eu procuro buscar a sua face. E é isso que me renova. Porque tem dias que eu me levanto sem ânimo para orar, sem ânimo para ler a palavra e sem ânimo até mesmo para pregar. E sabe o que é que muda? Hoje foi um dos dias. Sabe o que é que muda, queridos? É porque depois que eu passo um tempo de oração diante do Senhor, meu ânimo muda, minha fé é renovada e eu volto a cumprir a minha responsabilidade e a minha obrigação pelo compromisso que eu tenho com Deus e pela fé que eu tenho nele. O que é que eu quero dizer com esse testemunho? É que você pode fazer o mesmo. O salmista, no Salmo 73, nos dá um exemplo disso. Ele começa dizendo: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Eu quase perdi a fé, eu quase perdi a esperança, eu quase deixei de andar de forma honesta e correta diante do Senhor. Eu quase abri mão da minha porção, que é o Senhor, porque eu vi os ímpios prosperar. Porque eu passei a ver que a vida deles era melhor do que a minha. E eu fiquei indignado com isso. Mas ele não termina por aí. No Salmo 73 ele diz assim: até que entrei na tua presença. Eu vou ler esse versículo, que é bem interessante para a gente chegar à conclusão dessa pequena reflexão, que diz assim, o Salmo 73, o salmista então diz assim:
Versículo de número 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Nós só podemos ver como Deus vê quando nós nos inclinarmos perante Ele buscando a sua face, que aí Ele vai abrir os olhos do nosso entendimento e a gente vai perceber. E aquela experiência que Jó teve de antes conhecer a Deus só de ouvir falar e depois ele passou a ter intimidade, a ver como Deus vê, nós também teremos a mesma experiência. E nós vamos chegar à conclusão de que quando nós falamos esse tipo de coisa é porque a nossa mente estava cauterizada. O salmista diz ainda no verso 22: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Foi assim a conclusão dele, né? Eu estava pensando de forma irracional, porque eu não estava vendo como Deus vê. Irmãos, muitas vezes nós temos essas mesmas atitudes por causa desses mesmos sentimentos e por causa da indignação, porque a gente muitas vezes olha o mal prosperar, o ímpio prosperar, viver regaladamente, a justiça se atrasa, digamos assim, e aí gera em nós esse tipo de sentimento. Aí Deus diz: ei, pai, volta aqui. Precisamos voltar à sua presença para a gente ver como Ele vê, em oração e reflexão da sua palavra. Quando o salmista fez isso, ele então chega a dizer no Salmo 73, versículo 25: quem mais eu tenho no céu senão a ti? Quem mais eu tenho no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne, o meu corpo e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos servir a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E se nós servimos a Ele pelo que Ele é, como disse o salmista: a quem tenho eu no céu, e na terra não há outro a quem eu me comprazo, eu desejo, eu tenha prazer, senão a ti. Quando nós, então, queridos, servimos a Ele pelo que Ele é claro que Ele vai fazer aquilo que prometeu e aquilo que esperamos no que Ele prometeu, porque Ele é Deus. Por isso que Jeremias, o profeta, diz: bom é ter esperança. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Versículo 25. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Aguarda a salvação do Senhor. E ele não só diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, ele está dizendo ainda: em silêncio. Porque quando nós estamos ressentidos, amargurados pela aflição, do sofrimento, às vezes nós vamos falar o que não é verdade acerca de Deus. Por isso, se você tem falado muito e as suas palavras não passam pelo crivo da palavra do Senhor, por causa do teu desespero, aquieta-te e cale. Não deixe a tua mente focar nas coisas negativas que aconteceram. Traga à memória aquilo que lhe pode dar esperança. Os atributos
naturais de Deus e também morais. Os atributos naturais falam do poder de Deus, da onipresença de Deus, da onisciência de Deus. Os atributos morais falam da misericórdia, da fidelidade e do amor de Deus. Por isso que nós podemos esperar e descansar nele. Não esperar de forma passiva, mas esperar dando testemunho da convicção, da sua fé e da certeza de que ele está no controle e tem cuidado de nós. Amém? Deus te abençoe. Deus te ajude. Deus te renove. Deus te fortaleça. Que você possa entrar na sua presença. Que você possa orar mais para ser renovado. Que você possa gastar mais tempo com a palavra de Deus. Que você possa trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Porque melhor é esperar em Deus do que esperar nos homens. Porque diz o Senhor: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz, para lhe dar uma esperança e um fim que desejais. Então, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Oremos. Pai de amor e de misericórdia, hoje nós, mais do que nunca, precisamos de um renovo. Precisamos de um renovo de ânimo, um renovo de fé, um renovo de esperança. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos da ação do Teu Espírito para tirar a angústia que há em muitos corações, para tirar a aflição, a impaciência e a falta de paz por causa da atual situação. Pedimos que o Senhor faça isso nesse momento. Que os Teus servos possam olhar para Ti e saber que Tu és a sua porção. Que os Teus servos possam, ó Deus eterno, não olhar as circunstâncias, mas focar no Teu amor, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, em sua vida, em seu amor e em sua compaixão. Pois está escrito, Senhor, que Tu guardará em paz aquele cujo o propósito é firme em Ti, cuja mente está firme em Ti. Deus, que o Senhor nos traga essa firmeza pelo poder do Espírito Santo. E assim o Senhor tire os medos, a ansiedade e o desespero. E Jesus venha a ser glorificado, para que através da nossa vida, muitos também sejam abençoados. Essa é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado por estar conosco nesta manhã. Eu creio que Deus trouxe uma palavra de bênção, de vitória para a tua vida. Eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Thaís, para a nossa irmã Vânia, Maria Bezerra Freire, que está também conosco, a irmã Samira, a irmã Cleidinha e Josué, a irmã Eline, o irmão Paulinho lá em Petrolina, a irmã Clisoneide Ferreira,
nossa irmã Armânia também lá em Serrita, né? Quero mandar um alô também para a irmã Rosa Núbia, de Núbia Noivas, a irmã Lourinha, nossa pré-diaconisa, a irmã Andressa Ferreira, no Alto das Abelhas, a irmã Euda e também o irmão Charles, a irmã Lourdes Costa, né? Ao irmão Orlando. Deus abençoe vocês, todos vocês. E aqueles que curtiram, que não fizeram nenhum comentário, eu não consigo ver aqui na transmissão pelo celular, aqueles que curtiram, mas eu quero mandar um abraço para cada um de vocês. Compartilhe essa live, se foi bênção para a tua vida. Entra no nosso canal no YouTube também. Se inscreva se você não se inscreveu ainda, dê um like, né? E ore, queridos. Ore por nós, pois estamos orando por vocês. À noite nós temos o culto na liderança da congregação da Coab com o Obreiro Cristiano. Amanhã pela manhã nós estamos com a escola bíblica e à noite nós temos o culto. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e tenha um excelente e abençoado final de semana. Um abraço para a irmã Socorro e para o irmão Edson também, que estão conosco. Deus abençoe a vocês.